Muito boa noite, Japão! Muito bom dia, Brasil! Deixa eu arrumar minha câmera aqui, ficar mais ou menos no esquema. Ia falar que era segunda-feira, já é terça-feira. Deixa eu compartilhar essa minha transmissão aqui. Lívia, seja muito bem-vinda, boa noite. Tudo bom? Me ajuda a compartilhar o pessoal que foi entrando aí, vai me dizendo de onde você está falando. Está aqui no Japão, está no Brasil, está no mundo aí afora, a gente tem bastante audiência. Lembrando que a nossa live aqui em comemoração aos 12 anos de Portal Me sempre trazendo bastante informação, bastante novidade, bastante conteúdo para a nossa comunidade latino-americana. E não só latino-americana, mas também eu sei que tem conteúdo para filipinos também. Então o Portal Me consegue ter uma abrangência, vamos dizer assim, em muitas camadas aí, em várias etnias, não é verdade? Boa noite, Luana. Simone Kitahara, seja muito bem. Ó, Luana fala de Tiril. Ó, a gente estava em Tiril domingo aí, último domingo, antes de ontem. Expo Talks. Foi incrível. Rick Chester, Leila Navarro. Eu tenho algumas coisas aqui que eu quero mostrar para você aqui. Ó, por exemplo, ó, o livro aqui da Leila Navarro. É assim, na verdade, né? Viraram o jogo de ponta cabeça. Aqui está o autógrafo da Leila, autografou meu livro aqui também. Olha só que legal. Eu nunca ganhei nada nessa vida, de verdade. Assim, nunca ganhei nada. Nem. Sabe aqueles bingo que tem geralmente em festa junina? Eu nunca ganhei nada na minha vida. E ontem eu ganhei do próprio Rick Chester um livro. Acertei o palestrante que vem no próximo Expo Talks no dia 27 de outubro, acho que é 27 ou 21 de outubro. Tá aqui, assinou o Rick, ó, pega essa visão. Rick Chester aqui assinou meu livro também. Bem bacana, bem legal, foi incrível. Ganhei o livro, né? Bem legal. Isso é incrível mesmo. E você, estava no Expo Talks? Se você estava no Expo Talks, sinaliza para mim aí, porque é o seguinte, a gente estava com o stand do Online Pro, eu faço parte de uma escola de educação financeira, mas não é só educação financeira, tá? A escola do Online Pro tem desde mindset, comportamento, para você ter um mindset mais poupador, de investidor, desenvolver essa habilidade para que você no futuro possa encontrar uma zona de conforto, sabe? Para que você possa ter mais dinheiro, é mais grana sobrando na sua mão, entendeu? E quem não quer mais dinheiro? Todo mundo quer ter mais dinheiro, mais tranquilidade. Pô, Fernanda, que legal, bacana, hein? Gostou? Curtiu? Eu até fiz uma apresentação bem rápida lá depois do almoço, junto com os consultores e os professores do Online Pro. Foi bem legal mesmo. E assim, eu tenho uma. Se você ficar comigo até o final aqui e me ajudar a compartilhar essa live, eu tenho um presente bem bacana para você que estava lá. Vou disponibilizar um link para você acessar, se inscrever na nossa plataforma e você vai ter até o final desse mês para me mandar uma mensagem. Eu vou deixar aqui o meu contato pessoal, tá? E aí você vai me mandar uma mensagem me dizendo quando que você quer começar na nossa plataforma e a gente vai te dar de presente a matrícula. A matrícula você não paga e você já começa a estudar com a gente, tirar suas dúvidas, começa a economizar, começa a poupar e investir o seu dinheiro para que daqui a algum tempo você tenha alcance ou consiga alcançar a sua independência financeira. Tudo bem? Legal? Então, boa noite, bom dia, Brasil. É isso aí. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para Margarita Isabel, Salvador. Márcio Kirimoto, quem mais entrou aqui? A Jaqueline Komatsu. Foi uma ótima palestra, amei. Sempre bom aprender um pouco mais. É muito legal mesmo, Jaqueline. Foi incrível. Foi bárbaro. E hoje, para contribuir com vocês, e com você, é claro, aqui que está me assistindo, eu tenho três práticas eficazes, tá? Para que você possa ter mais dinheiro e, consequentemente, você chegar ao seu enriquecimento. Mas não adianta nada você fazer essas três práticas e não investir o seu dinheiro, deixar o seu dinheiro parado. Porque o que faz a gente, lá na frente, ter mais dinheiro é a composição de juros, através dos investimentos, dos aportes que você faz, que a somatização dessas quantias com o passar do tempo
vão fazer com que o seu dinheiro vá dobrando, continuando. Dobrando, o que eu digo é a maneira de dizer, mas que ele vai tendo muita liquidez. Então, você vai acumulando mais dinheiro, tá? Esse é o princípio. Tudo bem? Legal? Então, vamos lá, ó. A primeira prática que você tem que ter para você ter mais dinheiro e, consequentemente, poder fazer com que você alcance o seu enriquecimento, para que você se torne uma pessoa rica, mas rica, ou pelo menos você chegar na sua independência financeira. Riqueza, independência financeira, varia muito de pessoa para pessoa. Cada um tem um número, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma maneira de ver o mundo. Então, é igual felicidade, é igual amor. Riqueza é igual essas três coisas. É muito subjetiva, varia muito de pessoa para pessoa. Um exemplo que eu posso te dar aqui, por exemplo, para uma criança, se você der, uma criança de 3, 4 anos, se você dá uma nota de Itimã para ela, talvez ela não fique tão feliz. Mas, se você der, por exemplo, um pirulito para ela, ou talvez um brinquedo, com certeza ela vai ficar muito feliz. Então, tudo depende de cada momento, tudo depende de cada situação, de cada pessoa. Felicidade, não é? Amor e riqueza ou independência financeira depende muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho um número e você talvez tenha o seu número. Então, a primeira prática que você precisa para você desenvolver aí, já começar o seu enriquecimento, porque primeiro você começa aqui e aqui, primeiro você tem que ser para depois você obter, tá? Então, a primeira prática é estudar. Parece óbvio, mas é. Tem que estudar. Por quê? Porque você vai buscar um conhecimento que você ainda não tem para desenvolver uma habilidade e começar a fazer com que essa habilidade te traga recursos intelectuais, certo? Emocionais e financeiros. Então, por exemplo, eu posso pegar um negócio que tá, sabe, um negócio que não está prosperando, que não está indo bem, qualquer negócio, uma sorveteria, uma padaria, um combine, por exemplo. Se eu tiver um negócio ruim na mão e der ele para um gestor ou para alguém que tem competência ou muita competência em gerenciar bons negócios, por exemplo, o Marcos Lemões, quem conhece o Marcos Lemões do Profit, como é que é o nome do programa em português? Eu esqueci agora. O Sócio. Então, se você pegar e der para o Marcos Lemões um negócio que está quebrando, ele provavelmente vai injetar dinheiro, vai injetar recursos, vai colocar uma equipe ali e muito provavelmente ele vai conseguir fazer com que esse negócio reavive e que ele comece a se pagar, se manter e depois começar a ter lucratividade, tá? Então, se você pegar um bom negócio, então, por exemplo, se eu pego um bom negócio do Marcos Lemões, vou pegar aqui um exemplo de uma floricultura, por exemplo. Eu não tenho a menor noção de como gerencia, como comprar, como vender. Provavelmente eu vou pegar um negócio que é muito bom e vou acabar com ele, entende? É a mesma coisa, você pega uma herança. Então, você pega um pai rico, o pai morre, ou a mãe, enfim, não sei, e aí transfere essa riqueza para a mão de uma pessoa. Se essa pessoa não tem nenhum controle em um determinado período, provavelmente ela vai liquidar com essa riqueza. Ao passo que se você pegar o dinheiro e colocar na mão de uma pessoa que é um bom gestor, que conhece sobre o mercado financeiro, ou que tem pelo menos uma noção ampla sobre investimentos, de como que pode gerenciar a liquidez, consequentemente ele vai manter esse patrimônio ou ele vai começar a levantar ainda mais, ou seja, vai começar a capitalizar ainda mais esse patrimônio. Faz sentido o que eu estou falando? Então, por exemplo, japonês, eu não sei japonês, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a estudar o idioma para aprender, ter uma habilidade cognitiva, começar a aprender, falar o Ohayou gozaimasu, para depois eu começar a me interagir com as pessoas. Se eu quero, por exemplo, eu ganho X por hora, se eu quero aumentar o meu target ali, se eu quero ganhar mais, eu vou precisar elevar o meu nível de japonês. Consequentemente, eu vou ter que estudar mais. Às vezes, o óbvio é tão óbvio que a gente não percebe. Então, qual que é a primeira dica? Estudar. Você pode procurar vídeos no YouTube sobre educação financeira,
sobre mindset financeiro. Eu vou citar alguns canais aqui. Me Poupe, Primo Rico, Gustavo Cerbasi. Tem uma pancada de conteúdo gratuito na internet que você pode consumir e começar a entrar nesse mundo, que é muito legal. Porque quanto mais dinheiro você conseguir fazer, eu acredito que é melhor. Não é isso? Então, estudar é a primeira dica. Caso você queira estudar conosco aqui, a gente tem, como se diz, que a gente tem um conteúdo vasto, tanto para investimento no Brasil, se você quer aprender a investir no Brasil, bolsa de valores, troca de moedas, forex, ou até mesmo renda fixa, renda variável, commodities, compra de ouro, enfim, boi, café, o que for a gente tem. Se você quer fazer o seu investimento aqui no Japão por corretora SBI, por IG, qualquer outro tipo de modalidade que tem aqui no Japão, por exemplo, Nissa, Tsumitate Nissa, Iteco, a gente também ensina na nossa plataforma. Então, eu não vou voltar mais para o Brasil, não quero mais, não tenho mais parentes lá, não tenho nenhuma vontade de voltar para o Brasil, o meu negócio é investir no Japão. A gente tem muito conteúdo disponível para você investir em fundos imobiliários, em fundos de investimentos. Caso você queira estudar comigo, fica até o final dessa live aqui, que eu vou presentear com um link para quem estava no Expo Talks, e é só me mandar uma mensagem quando você quer começar, e aí a gente libera o seu acesso. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, eu gosto de interação. Quanto mais você interagir comigo, melhor. Eu vou dar uma boa noite aqui também para o Leonardo Alves, Areta Pimentel, Rosângela Lesnock, Ana Paula Maria Koga, Argeno Fujita, seja muito bem-vindo, e também o Alex Oliveira. Vários ensinam através de livros. Warren Buffett, é isso mesmo. Nossa, o Warren é o mestre de todos, né? Eu sempre falo que o Warren Buffett é o mestre dos magos. E a dica mais importante que o Warren dá é a seguinte: existem praticamente duas regras no mercado financeiro que você tem que seguir. A primeira é: não perca dinheiro. Não perca dinheiro de jeito nenhum. A segunda é: lembre-se sempre da primeira. Nunca esqueça dela, tá? Então, para bom entendedor, minhas palavras bastam. Então, nunca perca dinheiro, tá? Então, sim, é bem por aí. Alguém já viu algum milionário ensinando alguém a ficar rico? Sim, conheço vários milionários que ensinam pessoas a ficarem ricas. Muitos, 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 muitos. Muitos milionários. Eu sou um deles. Tem várias pessoas aí ensinando as pessoas. É claro que tudo depende de cada pessoa. Tudo depende do nível de aprendizado de cada um. Mas existem várias pessoas que ensinam pessoas a ganhar dinheiro. A internet tem um conteúdo vasto e amplo, tá bom, Areta? Às vezes a gente está olhando para determinadas coisas. Um exemplo que eu posso te dar é: se você liga a sua TV e você só vê noticiário de tragédia, de morte, não sei o quê, piriri parará, que o mercado financeiro está ruim, está tendo recessão, crise e tal, não sei o quê. Tudo que se você mirar nisso e focar somente nisso, é só isso que você vai ver. Se você começar a focar em outras coisas, por exemplo, comida saudável, dieta, treino, não sei o que, piriri, paraná, moda fitness, é só isso que você vai ver. Se você virar mais um pouco o seu rosto e começar a olhar mercado financeiro, ganhar dinheiro, poupança, um investimento, gastar menos, poupar mais, começar a abrir mão de algumas coisas e tal, investimento, bolsa de valores, é isso que você vai enxergar. Nós, seres humanos, somos como radares, estações de rádio. A sintonia que você coloca para você olhar e ver as coisas é o que você vai enxergar cada vez mais. Tudo está baseado qual maneira que você vê o mundo e como que isso impacta na sua vida, diretamente, tá? Então, eu sempre falo que nós, seres humanos, pelo menos eu me considero assim, eu sou responsável diretamente e indiretamente, consciente ou inconscientemente por tudo que acontece na minha vida. Então, é isso, é bem por aí. Mas vamos lá. Tiver mais pergunta, pode mandar mais pergunta que eu vou ter o maior prazer em poder responder. A grande questão é que tudo é treinável, tudo vamos dizer que é possível de ser aprendido, tá bom, Areta? A grande questão é que muitas pessoas não pagam o preço para poder aprender.
se dedicar, porque tem que dedicar tempo, tem que dizer muitos nãos às festas, aos seriados, às distrações, muitas vezes ao Facebook, ao WhatsApp, à conversa fiada. Por quê? Você precisa se dedicar muito para aprender uma coisa e fazer ela bem, para que depois de algum determinado período você tenha algum resultado referente àquilo que você está exercitando, aquilo que você está praticando. Senão não faz o menor sentido. Se você tem um ótimo propósito para correr atrás de algo, vai. Se você não tem, você não vai acabar não indo. Você vai ficar estacionada e não vai conseguir progredir. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para o Ryo Mitsuoka, para o Juliano Ozono. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado pela audiência. Aproveita e curte e compartilha. Então, primeira dica é estudar. A segunda é se projetar. O que acontece muitas vezes, eu, por exemplo, boa parte da minha vida, eu entendia as palavras e o mundo, de como funcionava, de uma maneira totalmente diferente. A primeira é, vou dar um exemplo aqui, a palavra disciplina. Quando eu escutava a palavra disciplina, soava para mim como algo pesado, algo ruim. E eu já até fiz alguns vídeos aqui na minha própria página do Facebook e também no YouTube. Eu vou colocar os links daqui a pouco aqui para você, se você quiser aprender alguma coisa, ou se você achar que é legal esse tipo de conteúdo, eu vou disponibilizar aqui. Mas quando eu ouvi a palavra disciplina, isso soava para mim como algo pesado, sabe? Uma obrigação, algo que ia me prender. E não é. Quanto mais disciplinado você for, mais livre você se torna. Um exemplo que eu posso dar é, o tempo. Quanto mais disciplinado você for nas suas tarefas diárias, mais tempo você tem. Então, se você foca que você tem tanto tempo para fazer determinada coisa e focar naquilo, a outra coisa, e na outra, e na outra. Sabe o que a gente fala aqui, que é o Junban em japonês? Então, se você foca e dá o máximo no que você tem que fazer naquilo, você não vai acabar perdendo tempo. Concorda comigo? Você vai, pelo contrário, você vai economizar mais tempo. E aí, a próxima tarefa, você tem mais tempo. E na outra também. E na outra também. E assim sucessivamente. Depois de um determinado período, você vai ver que você conseguiu realizar todas as tarefas que você precisava realizar, concluiu com êxito e você tem tempo sobrando aí sim para poder talvez navegar na internet, surfar, ver alguma série, assistir televisão, escutar uma música, praticar um hobby, qualquer coisa. Mas quanto mais disciplina você tiver, melhor. Outro exemplo que eu posso te dar sobre a palavra disciplina é com dinheiro. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo bem rápido. Se você ganha 200 mil por mês e você tem um custo fixo, tá? Um custo fixo de 70 mil por mês, te sobram, entre aspas, 130 mil. Se você for disciplinado todo mês, pegar uns 50 mil desses 130 mil e guardar todos os meses, independente do que vai acontecer, você guardar esse dinheiro, ainda te sobra mais uma grana, certo? E aí você pode pegar, tirar 10 mil para poder passear, os outros 10 mil para poder fazer um hobby, ou até mesmo fazer um curso, estudar. E aí você vai pegando e vamos dizer que você vai alocando o restante que sobra, tá? Em outras coisas que você gostaria de fazer. Tudo bem? Então sobra 80 mil ali ainda para você ir colocando em vários pontos. Agora, se passa um ano, você tem 130 mil, aí você fala, não, meu custo fixo é 70, me sobra 130, então eu vou comprar um relógio essa semana. Aí no final de semana eu vou pro churrasco. No outro fim de semana eu vou trocar a roda do meu carro. No outro fim de semana eu vou comprar uma roupa. No outro fim de semana eu vou comprar um tênis. No outro fim de semana eu vou fazer isso. E você vai. Quando você chega no final do mês, muitas vezes você está sem dinheiro. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz muito isso na minha vida aqui no Japão, entendeu? Até eu entender como as coisas funcionavam, eu levei um bom tempo. Ninguém me ensinou isso. Eu tive que aprender batendo cabeça. Então, eu estou aqui, de uma certa maneira, compartilhando um conhecimento para que talvez você consiga colocar mais dinheiro no seu bolso e, consequentemente, no futuro, você criar o seu enriquecimento. Então, a disciplina, com tempo, com dinheiro, com qualquer outra coisa, vai fazer com que você tenha mais liberdade. Então, por exemplo, há tempos atrás, eu fui muito disciplinado em poupar.
hoje me deu a liberdade de sair da fábrica, de poder fazer o que eu gosto, de poder exercer a profissão que eu curto, né? De poder criar conteúdo, de poder, sei lá, uma quarta-feira, terça-feira, segunda-feira, se eu quiser ir na praia, se eu quiser ir surfar, qualquer coisa, eu posso. Por quê? Porque eu me disciplinei num tempo anterior para que hoje eu pudesse ter mais liberdade. Mas tudo leva-se um tempo. Tudo bem? Então, eu estou explicando aqui sobre projeção. A primeira coisa que eu expliquei foi sobre estudar. A segunda é projeção. E por que eu falei de disciplina e de palavras? Por quê? Disciplina é uma coisa que muitas pessoas entendem ou compreendem que é algo que vai prender. E não é. Outra coisa é o propósito. A gente sempre está falando muito de propósito. Eu, como coach, como vendedor, como consultor, como mentor, palestrante, enfim, whatever, isso não interessa. A gente fala muito sobre propósito, né? E às vezes a gente também tem a palavra propósito, e muitas vezes a gente escutou na infância e ao longo aí de uma vida, que às vezes as pessoas fazem coisas de propósito com a gente. Isso vai martelando, vai minando e vai fazendo com que essa palavra também se torne negativa para a gente. E a gente não consegue o quê? Se projetar para o futuro. E o propósito nada mais é do que você fazer as coisas com o objetivo final. E quando você começa a pensar propositalmente em fazer a próxima ação, consequentemente é uma maneira de você se projetar para o seu futuro. Não sei se faz sentido, mas pode perguntar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Planejamento financeiro é tudo, né, Jonathan? Jonathan, muito boa noite. Sérgio Kogani, Eduardo Satoro, Ana Kiguchi também, seja muito bem-vinda. Então, assim, como que eu fiz para me projetar? Eu comecei a colocar um propósito, um objetivo que eu queria, e toda vez que eu pensava em realizar algo, era propositalmente. Então, eu começava a pensar nas variáveis, começava a fazer um planejamento, eu começava a executar de uma maneira em que a minha próxima ação era sempre pensada, não era por acaso. Então, por exemplo, eu recebia, e eu não fazia assim, por acaso eu vou guardar, ou por acaso eu vou gastar. Não, tudo tinha um porquê, sempre pensando propositalmente na próxima ação, na próxima decisão, porque eu consigo diminuir os imprevistos. Um exemplo que eu posso te dar de você pensar propositalmente é assim: se você sabe que o seu custo fixo é X e você tem um custo futuro, quais são os custos futuros? Vou te dar alguns exemplos. Imposto residencial, futuro. Você sabe que ele vai chegar. Se você não ter o propósito de juntar o dinheiro previamente para quando ele chegar você executar ele, lascou, né? Vai virar uma urgência e acaba te complicando. Roquem, né? É um custo futuro. Mensalmente você sabe, é um custo fixo, mas que muitas vezes, por conta da receita, em algumas situações, você acaba tendo um acréscimo de pagamento. Outro custo futuro, chaquém do carro e também o imposto do carro. Então, se você não consegue se preparar previamente, né, pensar de propósito, guardar dinheiro propositalmente para esses custos futuros, quando chegar na hora, você fala, putz, e agora? Imprevisto. Não era imprevisto. Ele era totalmente previsível, só que você não colocou um propósito e não pensou propositalmente em fazer esse aporte prévio. Faz sentido? Então, se projetar é justamente você pegar e fazer essa projeção lá no seu futuro. Você vai lá, então beleza, ó, ano fiscal fechou agora e começou outro. Então, abril de 2020, bom, tenho imposto para pagar, meu carro é placa branca, dependendo do carro, 40, 50 mil, beleza. Aí eu tenho o imposto residencial, dependendo né, de uns 200 mil mais ou menos. Aí se você tem uns dependentes, né, você manda dinheiro para o Brasil e tal, tudo, ou então você consegue abater de alguma maneira, tem X. Eu tenho os meus investimentos. Então, eu tenho imposto para poder pagar. Bom, se você começa a fazer isso agora, pensar que o próximo mês você tem que destinar pelo menos uns 18, 20, 23 mil todo mês, e não é difícil juntar esse dinheiro, mas é hábito, né? É o quê? É você ter que estudar, é você ter que se disciplinar e você ter que pegar
e se projetar. Você vai lá no seu futuro, verifica o que você tem que fazer, volta para cá, e aí você desmembra, né, esse valor. Vamos lá, 300, 400 mil, divide ele por 12 meses, você já sabe quanto que você tem que começar agora, em maio, de juntar esse dinheiro. Não é faltando 2, 3 meses. Porque aí a gente nem sabe. Vai que fica alguém doente na família. Vai que quebra alguma coisa no carro. Vai que alguém bate em você, no seu carro. Bate em você não, bate no carro, desculpa. Vai que acontece alguma coisa que não está relacionado nesses, vamos dizer assim, que eu sempre falo que de 100% do que acontece na nossa vida, 90% é responsabilidade nossa, 10% é o acaso, entre aspas. Mas, enfim, vai que acontece alguma coisa do tipo que você vai precisar de recurso financeiro lá na frente, e aí você não vai ter, porque é sempre assim, tudo acontece na hora que não é para acontecer. Você já parou para pensar nisso? Então, às vezes é bem complicado. Boa noite. O Alex comenta aqui, qual a importância do fundo de emergência? Vejo que a maioria não tem nenhum dinheiro guardado. Bom, o primo rico, né, o Thiago Negro, ele fala o seguinte, se você trabalha, tem um salário formal ali, no Brasil ele fala como CLT, aqui são os brasileiros que trabalham em fábrica, se você trabalha, você precisa ter no mínimo 6 meses de fundo de emergência. Justamente, se acontece uma coisa desse tipo. Vem uma crise, seu carro quebra, dá PT, você precisa comprar outro carro, alguém fica doente, um funeral na família. Tudo pode acontecer. Pode quebrar uma geladeira sua, pode quebrar qualquer coisa, tudo hoje pode quebrar, né? Imprevistos podem acontecer, mas os imprevistos você consegue diminuir se você tem um bom fundo de emergência. Por isso que é tão importante. Pode dar um tsunami, aqui a gente mora numa ilha, você precisa ir embora, dar um terremoto. E aí, pô, se você tem uma família de 4 pessoas e pagar 4 passagens quando tem uma catástrofe, é muito caro. Então você precisa ter aí no mínimo 6 meses. Agora, se você é empreendedor, se você é empresário, então, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho que ter 1 ano de reserva de emergência, baseado no meu custo mensal, no meu FII mensal. Então, por exemplo, eu tenho um custo de, sei lá, 170 mil, 140 mil por mês. Esse é o meu custo, então eu preciso ter aí, no mínimo, entre 1.700.000 e 1.800.000. É o que, durante 1 ano, vai fazer eu sobreviver. Tudo bem? Se não acontecer nada de anormal em relação a isso. E, agora, se trabalha em fábrica, eu tenho lá, 300 mil não, um pouco menos, colocar aí uns 240 mil, depende da realidade de cada pessoa. Mas aí você vai precisar de uns 700 mil aí, num prazo de 6 meses, até você conseguir um novo trabalho, conseguir uma nova receita, para você poder voltar a sua vida ao normal. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas sim, Alex, muitas pessoas que eu conheço, elas não têm dinheiro. Vira e mexe, tem alguém sempre pedindo dinheiro emprestado para mim, e eu sempre falo que meu dinheiro está investido e eu não posso emprestar. É normal. Uma dica que eu posso dar, né? Se você tem um amigo que te pede muito dinheiro emprestado, use essa técnica. Cara, meu dinheiro está investido e se eu tirar, eu vou perder a liquidez. Eu só tenho dinheiro para poder passar o mês. Se eu pudesse, eu te ajudava mesmo. Não é que você não quer ajudar ele, mas, pô, você sabe que às vezes é complicado. Faz sentido? Bom, caramba, vou virar coach. Não precisa de muito estudo, mas tenho superior. Posso cobrar mais e posso usar coisas óbvias como uma linguagem que as pessoas entendam. Sou muito bem sucedido, por isso. Que legal, Areta, parabéns, sucesso para você. Coach é uma área incrível e área de comportamento e desenvolvimento pessoal. E se você consegue ajudar pessoas, olha só que incrível. Se você ajudar uma pessoa, olha que legal. Essa pessoa, você não vai estar só ajudando ela, você vai estar ajudando todo o ecossistema dela. Então, os familiares, os amigos próximos, até mesmo pessoa que trabalha com ela. Então, profissional, social e familiar, você vai estar conseguindo impactar de maneira positiva. Não só isso, você faz com que essa pessoa acabe não fazendo mal para outras pessoas. E isso é incrível. Então, vai firme, dou meu total apoio para você, porque essa profissão ela é realmente incrível mesmo. Legal? Ótimo, é bom saber que tem pessoas que pensam em ajudar outras pessoas. Isso é incrível. Muito bom, parabéns. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom, Areta? Bom, Mielaine, muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, eu que agradeço, viu, Alex? Eu que agradeço. Bom, se tiver mais pergunta, pode mandar aí. Bom, então eu falei da primeira dica, ou a primeira prática que você precisa fazer. Estudar, não tem jeito. A gente sempre vai ter que estudar alguma coisa para se tornar principiante,
depois vai se tornar alguém experiente e aí vai começar a colher resultados. A segunda prática é se projetar. Vai lá na frente, se projeta uns 6 meses, um ano, até um pouco mais, e depois você vem destrinchando, né? Faça as coisas de propósito, propositalmente, pensando sempre que vai dar certo, que você vai conseguir. Por quê? Porque se você tem um plano traçado, é só você ter disciplina e partir para a nossa terceira prática, que é execução, executar. Então, muitas vezes as pessoas vão te criticar, mas vai por mim, acredite. Na grande maioria das vezes, não é porque eu sou otimista, não, estou falando sério. Na grande maioria das vezes, as pessoas criticam ou falam demais, não é porque elas querem o seu mal, é porque elas querem o seu bem, querem te ver numa zona de conforto, querem ver você tranquila, não querem você talvez empreendendo ou, sabe, fazendo algo que gere muito esforço para você. Então, por exemplo, às vezes você começa a desenvolver um mindset diferenciado de algumas pessoas, então às vezes primos, irmãos, pais vão falar, cara, faz isso não, vamos no churrasco mesmo, não sei o quê. Não é que eles querem ver o seu mal, não é isso. É que eles não conhecem o que você passou a conhecer agora. É simples assim. Muitas vezes, tudo bem, pode até ser que em algumas situações, algumas pessoas não queiram ver você bem. Mas eu acredito que a grande maioria das vezes é porque as pessoas não têm o conhecimento que você adquiriu, que você estudou, que você foi buscar e que você viu coisas que as outras pessoas não estão vendo ainda. É só por isso. Então, vai por mim. Não importe com que os outros vão falar para você e nem pense no que os outros estão a pensar de você. Se blinde aí no seu propósito e execute. Porque se você fazer ou não fazer, depois de um determinado período, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, imagina a seguinte situação. Eu não sei quanto tempo você está aqui no Japão, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu vim para o Japão, eu fiquei 11 anos. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, tivesse feito isso, em 11 anos eu tinha juntado muito dinheiro. E a gente sempre vai ficar com aquela sensação assim, eu devia ter começado antes. E a gente acaba não começando. Então, muitas vezes as pessoas vão falar, as pessoas vão... E da própria família mesmo. Mas eles não estão falando por mal. É porque eles não conseguem enxergar o que você está enxergando agora. E é por isso que apenas 5% da grande maioria das pessoas no mundo retém 95% de toda a riqueza, enquanto os outros 95% da população estão apenas com 5% de toda a riqueza. É injusto? É. Mas por quê? Porque enquanto todo mundo está olhando para um lado e fazendo coisas, a outra galera está indo para o lado contrário, fazendo o oposto. Né? Deixa eu dar aqui uma boa noite aqui para o Alan, seja muito bem-vindo. O Alan é nosso aluno lá também. Bom, eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Bom, legal. Então a gente falou sobre estudar, tá bom? Então não tem jeito. Tudo que a gente precisa para poder desenvolver uma habilidade, a gente requer estudo. Não tem jeito. Aí você pode estudar ouvindo, vendo vídeos ou escrevendo. Vai variar de acordo com o seu perfil. Não existe jeito certo, não existe jeito errado, não tem uma escola melhor que a outra. Às vezes pode ter uma pessoa que você tem mais empatia. Então, por exemplo, às vezes você tem empatia comigo. Legal, vem estudar com a gente. Não tem? Vai estudar com outra pessoa. O importante é você ir, se aprimorar, encontrar a sua melhor versão e você ser feliz. É isso que a gente quer. Pelo menos é isso que eu desejo para você, tá bom? Segunda dica prática, se projete, vai lá no seu futuro, né? É você realmente imaginar, fecha os olhos, imagina lá na frente, beleza. Para eu chegar lá na frente, eu preciso ter o quê? E aí vem vindo de lá para cá, traçando uma rota, um propósito. E aí, toda vez que você for fazer a próxima ação, a próxima escolha, a próxima atitude, você sempre faça com um propósito de chegar lá. Não desvia o foco, sabe? Mantém focado, disciplinado e chega na terceira, que é execução. Faz sem pensar no objetivo final. Sempre comemore a próxima vitória, porque é a somatização de tudo isso que no fim vai dar ali o seu resultado, vai chegar na chave do seu
e enriquecimento. Tudo bem? Dúvida, pergunta, sugestão para a próxima live, se tiver, pode mandar aqui. Boa noite, Jefferson Yag. Mirtz Tida, seja muito bem-vinda. Boa noite. Então, deixa eu compartilhar com você aqui, bem rapidamente, o meu canal do YouTube para você. Se você quiser ter mais conteúdo desse tipo, tem bastante coisa lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vou deixar aqui também o meu perfil pessoal, caso você queira me mandar uma mensagem. Aqui, ó. Caso você queira me mandar uma mensagem. Por quê? Porque agora eu vou disponibilizar para você que estava lá na Expo Talks, no Pátio Tiril, a gente abriu a nossa nova plataforma, tá bem bonita, muito profissional, e ela tá muito interativa, tá bem legal mesmo. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo de alunos, né, se tornar investidor, eu vou colocar o link aqui agora e você já vai ter. Só você fazer seu cadastro e você me manda uma mensagem de quando você quer começar, porque você só vai pagar a mensalidade e já começa a estudar com a gente. Tudo bem? Então você tem até o final do mês aí para tomar essa sua decisão. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o link e enviar para você. Peraí, um minuto só. Deixa eu copiar o link. Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V. Pronto. Tá aí. Jonathan Harada, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu parceiro coach. Bom, se ninguém tiver mais pergunta, mais dúvidas ou tiver alguma sugestão, eu vou estar encerrando por aqui, desejando para você uma excelente semana, prosperidade para você na sua vida, prosperidade financeira, familiar, de relacionamentos, de tudo na sua vida, até de emagrecimento, se você autoestima, o que você estiver precisando aí, eu desejo que você consiga o quanto antes alcançar os seus objetivos, tudo bem? Bom, nossa próxima live vai acontecer no dia 4 de junho, tá? 4 de junho. Então, caso você queira me mandar uma sugestão para a próxima live, é só você também me mandar uma mensagem aqui e a gente vai colocar em pauta. Tudo bem? Então, lembrando a você aqui, ó. Estudar, se projetar e executar são as 3 práticas que me fizeram a sair de um estado onde eu estava e chegar aqui e que vai me levar também a conquistar ainda mais e chegar em outros objetivos maiores, em outros, vamos dizer assim, em outros marcos que eu quero alcançar também, tá? No curto, médio e no longo prazo. E uma última mensagem que eu queria deixar para você, que eu quero deixar para você é a seguinte: pelo sim ou pelo não, começa, simplesmente começa. Porque um hábito para você desenvolver, ele precisa de 21 dias consecutivos. Então, começa de pouquinho, vai juntando Hakoen, vai juntando Gorriakoen, juntando o que você consegue. Não existe jeito certo ou jeito errado. O importante é começar. Sabe por quê? Porque em algum momento lá no seu futuro, você vai olhar para trás, e aí você vai lembrar talvez do dia de hoje, ou talvez de um tempo da juventude, e você vai falar assim para você: eu deveria ter começado antes. Putz, que pena que eu não comecei antes, tá? Porque, inevitavelmente, eu falei isso para mim, e eu não sei qual é a sua idade, eu espero que você seja tão jovem quanto eu, ou até mais jovem que eu, é claro, mas, inevitavelmente, a gente fica com essa pontinha de arrependimento de não ter começado antes. Então, eu quero desejar a você um enorme abraço, juntos somos mais fortes, até o nosso próximo encontro e Kaizen, melhoria contínua, sempre. Yoroshiku!